Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, 28 de março. Nessa terça-feira, quero conversar com você sobre Copa Sul-Americana. Afinal, nessa segunda, dia 27, enquanto a bola rolava para Botafogo e Portuguesa, a Conmebol realizou o sorteio da Copa Sul-Americana e da Libertadores. E o Botafogo, que estava no pote 2 da Sula, ficou conhecendo seus primeiros adversários. Caímos no grupo A, junto da LDU, com a temida altitude de Quito, lá no Equador, um adversário a mais que a gente vai ter que saber enfrentar na ocasião dessa partida fora de casa. Além disso, também temos no nosso grupo o César Valerro, do Peru, e o Deportes Magallanes, do Chile. O Magallanes, que por sinal é o nosso primeiro adversário fora de casa já na próxima semana. A configuração dos confrontos que o Botafogo vai ter nessa fase de grupos da Sul-Americana vai se dar da seguinte maneira: fora, 2 seguidos no Newton Santos, 2 seguidos fora, sendo um desses jogos na altitude de Quito, e fecha no Newton Santos. Isso significa dizer que as partidas de ida dessa fase de grupos são muito importantes para o Botafogo pensar em classificação. Se na próxima semana, diante do Magallanes, a gente consegue voltar ao Brasil com 3 pontos na bagagem, depois no Newton Santos com 2 partidas seguidas no Rio de Janeiro, temos tudo para alcançar 100% de aproveitamento. É claro, temos que respeitar os nossos adversários. O momento do Botafogo não é aquele que a gente gostaria. Estamos inseguros, estamos desconfiados em relação ao desempenho da equipe. Mas não é que os adversários estejam também jogando fino da bola, tá? A gente, claro, não acompanha LDU, César Valerro, Magallanes, não dá pra falar que a gente acompanha. Mas pra isso existe o Google, pra gente poder saber como é que tá o momento dessas equipes. E eu resolvi gravar esse vídeo justamente pra falar sobre isso, pra falar sobre os nossos adversários, trazer mais informações aqui sobre LDU, César Valerro e Magallanes. Só que antes, Fogão, antes da gente seguir adiante, fica aquele pedido especial pra você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, estamos buscando os 30 mil inscritos, e também fica uma mensagem especial. Esse vídeo aqui é um oferecimento da VIP Odonto Med, cuja responsável é a doutora Fernanda Mohamed, lá na rua Luiz Barbosa, número 8, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, em frente ao Boulevard Rio, antigo Iguatemi. Você encontra a VIP Odonto Med para poder cuidar da sua saúde bucal e da sua saúde geral. Você lá vai poder fazer limpeza dos seus dentes, implante, prótese, outros tratamentos também. Tem um monte de coisa, um monte de especialidade. E além disso, poder fazer um atendimento médico para saber, tô bem de saúde? Tá tudo bem comigo? Vou poder acompanhar o Botafogo na Sul-Americana, para onde quer que o Botafogo vá, em busca de La Gran Conquista? A gente tem que se cuidar, não é verdade? E na VIP Odonto Med, você vai ter lá um atendimento super bacana, num lugar confortável, moderno, equipamentos de última geração. Realmente vale a pena você poder agendar sua avaliação, entrar em contato com eles e se cuidar, né, Fogão? A gente tem que estar 100%. O Botafogo exige isso da nossa parte, né? Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos falar em primeiro lugar sobre a LDU, né? O time mais conhecido aí desses 3 que a gente vai enfrentar na fase de grupos. A LDU, que fez história no continente sul-americano em 2008, em 2009, se sagrou campeã da Libertadores em pleno Maracanã diante do Fluminense e depois repetiu a dose em 2009, vencendo a Sul-Americana também diante do Fluminense. Fora isso, venceu a Recopa Sul-Americana nas 2 oportunidades. Esse é um ponto aqui que vale destacar, tá? Então foi um momento de ouro, assim, da LDU, Liga Deportiva Universitária. Porém, o momento presente da LDU já não é dessa maneira, e os torcedores, inclusive da LDU, estão chateados com o desempenho recente da equipe. No campeonato equatoriano da última temporada, trazer aqui os dados, vou ter que olhar para a tela do computador, logicamente, né? A LDU terminou na 4ª colocação, foram 26 pontos conquistados, com 7 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 23 gols marcados, 17 gols sofridos. Já nessa temporada, eles estão recomeçando por lá também, né? São apenas 3 partidas disputadas. A LDU venceu uma, empatou uma, perdeu uma, 3 gols marcados, 3 gols sofridos. Isso justifica por que os torcedores da LDU não estão confiantes em relação ao desempenho da equipe deles nesse momento. Inclusive, quando eles ficaram sabendo que o Botafogo ia jogar no Grupo A, os torcedores da LDU começaram a falar, ó, o Botafogo vai ser complicado, hein? O Botafogo vai ser o adversário mais difícil, vai ser o time aí que vai realmente bater de frente com a gente em busca dessa primeira colocação. O César Valerro e o Magallanes deve ser mais tranquilo, mas o Botafogo vai ser difícil. Palavras de torcedores da LDU nas redes sociais. Isso mostra, cara, que independente de qualquer coisa, essa camisa aqui no continente sul-americano é respeitada. Os caras olham pro Botafogo e falam, pô, o Botafogo é um time histórico do Brasil, a gente não vive o melhor dos nossos momentos, a gente tá buscando fazer uma reestruturação, uma reconstrução, mas não dá pra negar, essa camisa aqui é respeitada. É verdade, a LDU, em termos de conquistas importantes no continente, tem mais taças que o Botafogo, mas em termos históricos,
o Botafogo realmente tem um peso maior. Agora, isso não significa que a gente vai ter vida fácil. Isso tem que ficar muito claro. O Botafogo tem que se impor dentro das 4 linhas. Camisa por si só, meu camarada. Não ganha jogo, mas faz muito tempo. Então a gente realmente tem que buscar se impor. E quando enfrentar a LDU lá em Quito, aí tem que ser inteligente, né? Porque a altitude lá em Quito realmente pega e a gente tem que buscar vencer em casa para, se perder fora, se acontecer uma derrota na altitude, a gente teve o chumbo trocado, né? Ganhamos em casa, perdemos fora. Mas claro, o ideal é o Botafogo buscar vencer em ambos os terrenos, né? No estádio Newton Santos e lá em Quito também. Sobre o César Valerro, Fogão, na última temporada, vamos começar por 2022, eles terminaram na 6ª colocação. Foram 18 partidas disputadas no Clausura, né? Porque lá eles dividem, né? É o Apertura e o Clausura. No Apertura, vamos trazer primeiro a informação da Apertura? No Apertura, o César Valerro foi 7º colocado. Foram 18 jogos com 8 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Já no Clausura, terminaram na 6ª colocação. Em 18 jogos, 10 vitórias, melhoraram, 3 empates, 5 derrotas. 25 gols marcados, 24 gols sofridos. Na atual temporada, nesse ano de 2023, os caras começaram com 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, estão na 6ª colocação, muitos times ali equilibrados em pontuação. O Campeonato Peruano tá uma loucura nesse ponto, né? Porque você tem o Universitário com 15, Sporting Cristal 15, Alianza Lima 15, aí tem um monte de time com 13 aqui, entre essas equipes, o César Valerro. Agora, falando sobre o Magallanes, importante destacar, o Magallanes em 2022 sequer estava na primeira divisão chilena. Tô olhando aqui a temporada de 2022 e ele sequer estava na primeira divisão. Por que então o Magallanes foi para a Copa Sul-Americana? Porque eles venceram a Copa do Chile, equivalente aqui à Copa do Brasil, e por conta disso garantiram vaga na competição continental. Porém, como é um time que veio da Série B chilena, que já dá para imaginar deve ter um nível bem baixo, né? É só a gente pegar que a primeira divisão chilena já tem uns timezinhos ali que é brincadeira, né? Na segunda, então, nem se fala. E nessa temporada de 2023, o Magallanes começou sofrendo, meu camarada. A gente tá falando aqui de 8 partidas disputadas, 8 pontos conquistados apenas. 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. 9 gols marcados, 12 gols sofridos. Não tá atravessando um bom momento. Então, o Botafogo, que também não vive o melhor dos seus momentos, tem tudo para poder chegar lá no Chile, se impor e fazer um grande jogo, buscar essa vitória. Começar a Sul-Americana com vitória é fundamental. Isso por conta dessa configuração dos 2 jogos seguintes serem no estádio Newton Santos. E a gente sabe que o Botafogo, via de regra, quando joga em casa contra equipes sul-americanas, consegue fazer um bom papel. Então a gente tem tudo, cara. Vencendo o primeiro jogo na próxima semana, tem tudo, absolutamente tudo, para chegar depois dos primeiros 3 confrontos com 100% de aproveitamento. Esse tem que ser o objetivo. O Botafogo tem que buscar essa classificação e, claro, apesar da gente não viver o melhor dos momentos, temos tudo para conseguir avançar para a próxima etapa da Sul-Americana. E de preferência, na primeira colocação, para evitar o playoff das oitavas, né? Essa nova fase da Sul-Americana aí. É bom evitar, né? Se a gente pode evitar de pegar os terceiros colocados da Libertadores logo de saída, melhor, né? Acredito que todo mundo concorda com essa situação. Sobre a história de cada uma das equipes, Fogão, eu busquei pesquisar aqui um pouquinho mais. O César Valerro, por exemplo, ele foi fundado em 1996, cara. O Botafogo tinha se sagrado campeão no ano anterior e aí no ano seguinte o César Valerro foi fundado. Então uma equipe nova, né, tem uma história assim muito recente. Em termos de conquistas, não tem coisas muito relevantes. Conquistou 2 vezes a segunda divisão peruana e a Copa do Peru lá em 2003. Além do Torneio del Inca em 2015, mas é uma competição bem secundária, né? Não é a competição primária lá no futebol peruano. Já sobre o Magallanes, eles foram campeões chilenos 4 vezes. É um time antigo pra caramba, meu irmão. 1897. Em todo esse período aí de história, eles venceram o Campeonato Chileno 4 vezes, conforme eu disse, 1933, 1934, 1935 e 1938. A década de 30, portanto, no último século, foi sensacional para o Magallanes. Mas daí em diante, não conseguiram fazer tanta coisa assim. Chegaram a cair para a terceira divisão, jogaram a terceira divisão e foram campeões 2 vezes, em 95 e em 2010.
Foram campeões do torneio Apertura em 1937, então também lá na década de 30, mostrando que foi uma década dourada para o Magallanes, e venceram a Copa do Chile agora em 2022, uma vez a primeira conquista aí do Magallanes em relação à Copa do Chile. Outros torneios eles venceram também, mas foram torneios municipais. Não é nem equivalente ao nosso estadual, é municipal, então não dá pra gente contar aqui logicamente. Já a respeito da LDU, aí não, aí já tem uma equipe que é mais tradicional, né? Em termos internacionais, ganhou a Libertadores em 2008, ganhou a Copa Sul-Americana em 2009 e foi campeã da Recopa Sul-Americana em 2009 e 2010. Então foram 3 anos onde a LDU realmente teve um período assim sensacional, né? Títulos internacionais empilhando taças. No campeonato equatoriano são 11 títulos, venceu em 69, 74, 75, 1990, 98, 99, 2003, 2005, 2007, 2010 e 2018. A curiosidade é que no período que eles venceram a Libertadores, 2008 e 2009, eles não conseguiram se sagrar campeões no campeonato equatoriano, né? Venceram as Copas internacionais, mas não venceram o torneio local. A Copa do Equador eles têm uma conquista, isso foi em 2019, a Supercopa do Equador 2 vezes, em 2020 e 2021, e jogaram também a Série B do campeonato equatoriano. 1974 se sagraram campeões e 2001 também se sagraram campeões. O principal rival aqui da LDU é o Aucas. O Aucas que caiu no grupo do Flamengo, por exemplo, na Copa Libertadores. Um pouquinho de informações aqui a respeito dos nossos adversários, né? É claro que a gente vai ter que ver como vai ser na prática, mas são times, tirando a LDU, o César Vallejo, o Magallanes, que não tem qualquer tradição em competições sul-americanas. E por isso, o Botafogo precisa realmente se impor, precisa vencer essas equipes dentro e fora de casa e disputar com a LDU a primeira colocação. Repito, os torcedores da LDU não estão satisfeitos com o desempenho recente da equipe, trouxe os números aqui e realmente é uma equipe que ainda está tentando se encontrar. Soa semelhante a algum time que você conhece, Fogão? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Todas as equipes nesse momento estão precisando mostrar mais. O César Vallejo, que começou até bem lá o campeonato peruano, né? 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, é o que está melhorzinho nesse momento. O Botafogo está vivendo esse período conturbado, mas a gente espera que o Botafogo possa reverter esse cenário, é realmente muito importante. Enfim, Fogão, espero que você tenha gostado desse vídeo, conhecer um pouquinho mais aqui dos nossos adversários na Sul-Americana, que o Botafogo siga firme e forte em busca de La Gran Conquista. É a taça que todo botafoguense sonha em conquistar nessa temporada de 2023. Um grande abraço e até a próxima!